Fala Cronista, um bate-papo com quem fez e faz a crônica esportiva em Minas Gerais. Uma parceria entre a Rádio Inconfidência e a MCE. Um abraço, pessoal, mais uma vez aqui juntos num final de semana, mais um domingão, última rodada do Campeonato Mineiro, hein? Do módulo 1, né? A primeira fase de classificação, daqui a pouquinho a gente está com a transmissão das partidas. E hoje, no Fala Cronista, mais um personagem sensacional. E eu confesso, esse aqui, todo mundo falou comigo, eu tenho que fazer um meia-culpa aqui. Cadê ele? Daqui a pouco eu identifico. Por que ele ainda não foi? Ele tem que ir. Eu falei, não, o presidente a gente tá fazendo umas agendas aí. Falta também oportunidade, porque cá entre nós. Ou um homem que trabalha, pelo menos, né, presidente? A gente imagina. Já que eu falei presidente, eu dar aqui o boa tarde, boas-vindas ao nosso presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, Luiz Carlos Gomes. Salve, salve, né? Viva a vida. Boa tarde pra turma toda, Toscana, amigos da Inconfidência. Mas que alegria, né? Que felicidade. Eu tô igual o Tite, eu tenho uma lista muito grande de craques e eu tenho que ajeitar, né? E agora, né? São 4 programas por mês, no máximo. Não, e você 5. Agora, assim como o Tite, tem que esperar, né? Tem um tem aí que tá no DM, né? Tem que esperar. Inclusive DM, né? Eu vim aqui pra Rádio Confidência, porque eu fico na janelinha ali agora, o Toscano deixou na janelinha, dali eu fico dando adeus pro Neymar. Passou a semana toda aqui na janelinha, dando tchau pro Neymar. Porque o Neymar tá bem do lado aqui, né? Bem ao lado, bem ao lado. Já foi, né? Já foi embora? Já foi. Mas então eu nem vi, cara. Foi naquela hora que eu fui tomar o café. Mas na verdade, pra ser sincero, eu não tava muito preocupado se o Neymar veio ou se o Neymar vai. Eu tava de olho mesmo, era na Bruna. Bom, uma alegria nesse domingo, nós estamos recebendo aqui um grande companheiro, um batalhador. Se chegar na casa dele, tocar interfone e chamar Antônio Carlos, ele fala, aqui não mora Antônio Carlos, porque o mundo conhece essa figura como Pardal. Pardal. Mestre Pardal, o rei da técnica. Pardal. DJ, o rei da técnica. Sem ele, nada funciona, com todo respeito aos demais companheiros da área técnica da crônica esportiva. Mas nos estádios de futebol, no Brasil inteiro, eles me ligam, eu preciso falar com o Pardal. Tudo é o Pardal. Deu problema, é o Pardal. O time não joga bem, a culpa é do Pardal. Pardal, que alegria, hein? Então, seja muito bem-vindo, meu caro Pardal, um dos mais respeitados companheiros da nossa militância esportiva. Prazer tê-lo conosco aqui. Prazer todo meu. Uma alegria muito grande ter participado desse programa, principalmente com 2 pessoas ilustres, Toscano, nosso presidente da MCE, Luiz Carlos Gomes, e a rapaziada da técnica, tá ali o nosso amigo Rodrigo, que sabe tudo. Figurinha carimbada. Carimbada com aqueles olhos azuis. Aí a gente não sabe se olha para ele. É o galã da técnica. É o galã da técnica. E realmente é um prazer muito grande. E o Misael Avelino, lá da Rádio Favela, chama ele de zoinho de piscina. Zoinho de piscina, E vou te falar uma coisa. Olhos azuis, e como tem dinheiro esse homem? Essa parte ele esconde da gente. Esconde porque é um rapaz que tem vários negócios. Sim. Né? Então é um prazer muito grande trabalhar com o Rodrigo, Reinaldo, Pablo, nosso companheiro, e vários outros operadores da Rádio Itatiaia, da Rádio Inconfidência e das demais rádios aí que a gente atende no Mineirão. Pardal. Por que Pardal? É isso que eu ia perguntar. Por que Pardal? Muito magrinho quando era mais novo. Aí gostava de sempre tocar aquelas musiquinhas e tal. DJ, comecei como DJ. Um grande vizinho colocou um apelido como Pardal. Acostumei tanto com isso que várias vezes... Mas por quê? Pardal não pia, Pardal não canta, Pardal... Acho que era porque era muito magrinho. O Pardal é esperto. Pardal é um bicho esperto. E gosto sempre de fuçar aquelas coisas, pegar uma antena, adaptar uma antena ali dentro aqui. Então é homenagem àquele personagem, professor Pardal. Bem lembrado, aí faz sentido. O cientista de Disney. Então ficou Pardal. Prefiro ser chamado por Pardal. Qual o seu sobrenome? Tico Sabiá. Mas, Pardal, o presidente, ele tocou num ponto aqui nesse preâmbulo e que eu sou testemunha disso. Você é hoje um profissional, né, especificamente mais da área técnica, dos mais respeitados no Brasil.
E isso, méritos naturalmente do seu trabalho, da sua qualidade, mas eu mesmo como leigo, eu entendo isso como, acima de tudo, amor. Você passa pra gente que te observa lá muita paixão no que você faz. É isso mesmo? O rádio pra mim, eu entrei no rádio em 79. Entrei no rádio em 79, ainda carregando fita de um estúdio pro outro. Leva aquela fita ali no almoxarifado, traz aquela fita pro estúdio. Então o rádio pra mim é uma paixão, como é para o presidente Toscano e quem está nos ouvindo agora que trabalha com rádio. Então, quando eu chego no Mineirão para trabalhar, ou viajo, carrego aquelas case pesado, enorme, tudo, eu faço aquilo por amor. Logicamente que é meu ganha-pão, tratei minha família, criei minha família, tudo, mas eu adoro fazer o rádio. Eu gosto de puxar o carro e adoro ajudar as pessoas da minha área técnica, com todo mundo. Porque quando eu estou em casa de domingo, por exemplo, eu passo até mal. Quando o campeonato acaba no final do ano, que eu fico em casa, aquilo para mim é uma tristeza muito grande. Eu acho que Deus me permitir trabalhar ainda até como teve várias outras pessoas. Na verdade, o que você está dizendo aí acontece com todos nós, né? A gente às vezes reclama, domingo tem que ir pro estádio, eu tô escalado, eu tenho que viajar, mas o dia que não tem, você passa louco, num sofrimento que não é brincadeira. Né? Domingo não passa, né? A patroa costuma até pedir, não tem jogo aí, né? O domingo não passa, a semana não passa, você se sente mal, não se sente realizado. Então a melhor coisa que tem, eu costumava fazer o seguinte, falo teu amigo Pablo, que é um parceiro muito grande atualmente, que quando chega em casa, aquelas dores de carregar aquilo durante a semana, eu tenho satisfação de sentir aquelas dores na perna, nas costas, na coluna, porque eu trabalhei no domingo. Eu atendi N rádios no domingo, a transmissão foi perfeita. Então isso para mim é uma coisa que não tem preço. E eu acho que eu nunca fui tão feliz como eu sou sendo operador, puxador de fio. Maravilha. Então vamos voltar lá no início, que agora há pouco você falou, explicando a origem do seu apelido, que você gostava ali de ficar desde pequeno. O som está muito presente na sua vida, né? Muito. Música e tudo mais, o rádio, né? Começa aí, como é que foi o Pardal ainda filhote? Logo depois de eclodir o ovo. Como eu comecei a gostar de áudio? Eu comecei muito novo em boate. Na época, foi pro Rio de Janeiro. Você é de Belo Horizonte mesmo? Eu sou de Belo Horizonte, mas eu trabalhei em grandes casas no Rio de Janeiro. Eu tive o prazer de inaugurar a Help no Rio. Fui empregado do Chico Recarré durante 8 anos. Trabalhei numa das melhores casas GLS na época da América Latina. Tinha o melhor som, que era toda a parede, o teto da casa, tudo de alto-falante. Isso no Rio de Janeiro? Isso no Rio de Janeiro, na famosa Galeria Alaska. Sim, qual era o nome da casa? Sótão. Era a única casa que você chegava nos hotéis do Rio de Janeiro, você tinha o sótão e a Help, naqueles encartes. Para onde o turista vai. Os folders. Então comecei muito novo a mexer com áudio e tudo, discotecar, que na época era discotecário. Discotecário, Depois veio disc jockey, DJ, essas coisas. Então comecei muito novo. E fui passando a conhecer frequência, qualidade de áudio, equipamento e tudo. Então, como até hoje, e isso me levou pro rádio. Por quê? Na época, não tinha locutor. Vamos uma rádio experimental? Traz o DJ para fazer. Qualidade de música, mixagem, passagem, aquelas coisinhas tudo, né? Então foi assim que eu entrei no rádio. E comecei a fazer o rádio e pintou o futebol. Que eu fui mais pro lado de externa, fazer transmissões, como tem vários casos de transmissões que a gente tivemos que subir em poste, puxar uma linha lá, 2 fios, fazer a transmissão e tudo. Então assim, o rádio começou para mim assim. Tá, mas eu ainda queria voltar um pouquinho antes. Aí o garoto Antônio Carlos, como é que ele... A sua casa era um ambiente muito musical, seus pais? Como é que era aí? Você queria entender isso? Lá em casa nunca teve assim, nunca ninguém foi... Não era aquele ambiente musical, mas fora de casa era, com os amigos. Tá. Aí a gente passava a montar som na rua, levar aquelas picapes na rua, aquelas caixas de som enormes e tudo. Então ali passou aquele amor pelo áudio, pela qualidade de áudio, mesmo com a dificuldade que era na época, né? Então, lá em casa não tinha ninguém que fosse, os irmãos, um dos filhos vai mexer com áudio, não tinha ninguém. Mas as amizades na rua, dos amigos, fizeram
essa paixão aparecer. Maravilha. O Pardal, você chegou na primeira... Qual é a primeira emissora que você... A primeira emissora minha que eu trabalhei foi a Rádio Cultura. Rádio Cultura, Geraldão. Geraldão, na época, eles falam que foi a primeira rádio AM em 2 canais. Né? Que, estéreo, LR e tal. Então, assim, foi ali que passando música. Acabava uma música, passava outra, mas com aquela qualidade do DJ. E ela marcou época em Belo Horizonte. Mixar uma musiquinha com a outra, acabou, entrar uma musiquinha, colar a vinhetazinha, fazer aquela mixagem como a gente faz em boate, para não perder a pista que tá dançando. A primeira rádio foi a Rádio Cultura. Rádio Cultura. Isso é o quê? Final dos anos 70, não é isso? Não, eu comecei na Rádio Cultura, quando eu tive o primeiro contato, 79. Isso, final dos anos 70. 78, finalzinho de 70. Outubro, novembro de 78. Aí a gente entrou em 79. Eu me lembro muito do Ritmos da Noite. Ritmos da Noite. Oliveira Rangel. Aquele vozeirão bonito. Tinha um rock muito famoso que fazia abertura e tudo. O operador era o Shaolin. Isso, Shaolin, velho na época, né? Nelson Caraã trabalhava. O Lobão. Então, assim, uma época, Jorge Márcio. E aí o Pardal chega ali. Chega ali na mesa. Começa nesse momento ali. Nesse momento ali começa a ter os primeiros contato com o rádio. Foi ali na Rádio Cultura. E trabalhando com LP. Já era compacto. Acetato ainda. Acetato. Aquela pesada, né? aquela pica pesada e tudo. Então, assim, uma época que, porra, ninguém nunca iria Você imagina imaginar. mixar o disco vinil. Né? E não existia de pré-escuta. faixas. Não existia. Não tinha como um retorno hoje que você escuta uma picape, outra picape. Você colocava, você sentia uma chavinha para lá, outra chavinha para cá, você sentia no fundo, você cortava. Ou seja, ali era chamava sensibilidade. Mixagem. Sensibilidade, ouvido. Era mixagem. Que é essa sensibilidade que você aprimorou ela dos seus tempos de discotecário em boate. Agora, como é que você vai pro Rio? Como é que você sai de Belo Horizonte? Quem foi que te convidou? Quem é que te levou pro Rio? Eu comecei a tocar Porque isso foi antes da Cultura, né? Isso foi antes da Cultura. Não, isso foi logo depois que aí eu falei assim, tô na Cultura, mas não se ganhava tanto dinheiro. Era uma coisa assim, vamos entrar no rádio, vamos ver. Mas aí eu já trabalhava na Cultura, comecei a trabalhar numa grande casa que tinha aqui em Belo Horizonte, que era o Tom Marrom. O Tom Marrom era uma casa da alta sociedade. Aí, tocando o Tom Marrom, um amigo nosso, um amigo dos DJs de Belo Horizonte, me viu tocar, fez o convite para ir pro Rio. E uma casa, eu tocava também na Tom Marrom e tocava numa casa GLS que tinha antiga Playboy, que era na Cláudio Manuel com Piauí, virou a Playboy acabou, virou Blue Boy, uma casa GLS. Aí esse rapaz que era um gerente do sótão me fez o convite, na época, como se uma grana boa, para tocar no Rio de Janeiro, onde tinha os maiores DJs do Brasil. Por que não? Vamos pro Rio. Do Ricardo Lamourier, Bernardo de Castejar, Lio, Dodô, que trabalhava aqui em Belo Horizonte, falava 5, 6 idiomas, inaugurava todas as casas do Ricardo Amaral, Clube Asa no mundo inteiro. Então, por que não? Então vamos pro Rio, porque o Rio de Janeiro tá todo mundo. Foi isso que pintou o convite para ir pro Rio de Janeiro. O senhor falou comigo, que piadinha. Pia cronista hoje? Como é que é isso? Pia. De Piardo? Piá. Por quê? Não sei. Nós estamos falando com o nosso querido DJ Pardal. A gente não trouxe nem a gaiola, porque dizem também que o Sasso criou uma fase famosa inspirado no Pardal. O Pardal não canta para não ficar na gaiola. Pardal, mas aí você falava que nós terminamos o primeiro bloco, você contando, você na Cultura, precisando, né, faturar mais, e já com a sua experiência de trabalhar em casas noturnas, recebe um convite e vai para o Rio de Janeiro. Aí você começa os anos 80, naquela efervescência do rock nacional recuperando, e você está vamos chamar assim, no centro dessa efervescência, é por aí, né? Porque o Rio de Janeiro, na época, a Help foi uma casa na Avenida Atlântida para mais de 4 mil pessoas. Então foi uma coisa que não tinha no Brasil, não tinha no Brasil ainda a Help, uma casa assim que, iluminação de última geração, 4, 5 DJs tocando. Então, o Rio de Janeiro, uma época maravilhosa. Aí, 2 casas, na época tava surgindo Circo Voador, na Lapa, entendeu? Então, assim, é onde tudo
O Rio de Janeiro Rio... O mercado de trabalho era farto. O mercado de boate rolava muito dinheiro, né? Muito dinheiro no Rio de Janeiro. Para ter uma base, você você trabalhava a noite toda, você recebia por noite como se fosse hoje R$1.500, por exemplo. Porque todas as casas funcionavam das 22 até 8 da manhã. Então, assim, tinha público, coisa que, infelizmente, depois foi acabando aos poucos e tudo com a violência do Rio. Mesmo com a violência, ainda tinha muita coisa. O Rio tinha seu charme, tinha as grandes casas que a gente via nas novelas, nos filmes, era o Rio de Janeiro. Pois é, e aí você vai pro Rio, no início dos anos 80, fica lá até quando? Eu fiquei 6 anos no Rio de Janeiro. Sim. E depois, por que voltei? Porque eu vinha toda semana a Belo Horizonte visitar minha mãe, tudo. Então foi batendo aquela... Tem um ditado muito grande: todo dinheiro que se ganha na noite, fica na noite. Infelizmente. Você não consegue, por exemplo, juntar dinheiro na noite. Porque você sai, gasta e tudo, um dinheiro vem fácil e vai mais fácil ainda. A oferta é muito grande. Muito né? grande, Tem porque não tem, 1000 oportunidades na madrugada. O né? DJ sai de uma boate como no Rio de Janeiro, vai pro Meridian, que é uma puta de um hotel que tem ali no final de Copacabana, aí tem vários bares e tudo. Você ganha, você gasta. Muita mulher bonita. E queira ou não queira, o DJ é um conquistador. DJ arruma 3, 4 namoradas numa noite. Aí, você já viu, o que você ganha vai embora. Nesse período que você ficou no Rio, você ficou exclusivamente fazendo... Só boate. Só boate, você não mexeu com rádio não? Não, fazia 3, 4 casas numa noite. Putz, numa única numa noite, porque a gente começava muito cedo. Às 21 horas, tocava 2 horas numa casa, tocava 2 horas na outra casa, e até às 8 da manhã. Então a gente tinha final de semana que tocava até em 3 casas. Putz. Porque a procura, quando o DJ é bom, ele faturava por hora. E graças a Deus eu tive uma boa passagem no Rio. E você ganhava por trabalho ou era contratado da casa? Não, isso não existia aquela... carteira assinada de discoteca. Não havia vínculo. Não havia vínculo nenhum. Você trabalhava, passava no caixa, assinava um valinho, pegava seu dinheiro e já partia para outra casa. Por isso que eu acho que o dinheiro não rendia. Entendi. Antes de chegar na outra casa, você gastou aquele dinheiro. Não, porque você já passava, almoçava, aí no final da noite, bate um papo aqui, acabava o dinheiro. Você não tinha um controle do dinheiro assim no final do mês. Vou receber X. Não, você recebia por dia, gastava tudo. Você não via... O dinheiro vinha, mas você não via onde o dinheiro saía. Pois é, então em virtude disso, dessa pouca possibilidade de poupar, mesmo ganhando bem, e também saudade da senhora, sua mãe, quer dizer, a raiz aqui. Aí você ficou nesse trança, né? Aí uma vez em Belo Horizonte, visitando minha mãe, conheci um amigo, o Julinho, que trabalhava na rede Itatiaia de rádio como operador de gravação. Sim. E estava precisando de um operador de gravação, um operador de gravadora. Aí o Juninho fez o convite. Eu, sem pensar 2 vezes, Rádio Itatiaia. Sim. Eu vim, fiz um teste e fiquei. Eu lembro que foi numa quinta-feira, eu tinha que voltar na sexta pro Rio de Janeiro. Eu só liguei, avisei. Quando foi na outra semana, eu fui pegar minhas coisas que ficou no Rio. Eu já fiquei porque precisava de um operador para ontem. Então sua ruptura com a boate lá no Rio foi assim? Foi porque eu não tinha vínculo, né? Eu não tinha vínculo. E uma possibilidade de uma carteira assinada numa empresa como Rádio Itatiaia, né? Não tinha como deixar passar essa oportunidade. Aí, Pardal, você ficou na rádio como operador lá na gravadora. Operador de gravadora. Era gravadora. no Porão, lá embaixo, não? No Porão tinha era a discoteca da Rádio Cultura. O nosso amigo Romeu ficava lá embaixo, Sala do Geraldão. Desculpa. Mas aí foi lá em cima, do lado da Central Técnica. Tinha a Central Técnica, a gravadora, a Central Técnica e o Estúdio do Ar. Então ficamos ali durante muito tempo, uma gravadora só que tinha na época a Rádio Itatiaia. Pro ouvinte. Ali gravava os programas comerciais, os programas, vários comentários do Oswaldo, Márcio Dotti, aquelas coisas chegava, gravação pro programa tal, vamos dar aquela arrumadinha, gravar, já entregava na época era cartucheira, as cartucheiras, então até o rolo
Se fosse muito grande, nunca. Cartucheiro explica pro ouvinte. O cartucheiro. Cartucheiro vai pensar que você trabalhar com a Ele não era pistoleiro, não era pistoleiro, não. Cartucheiro é aquele que é um cartuchezinho quadradinho com a fita ali. Isso. É uma rosca sem fim. Uma rosca sem fim que a gente gravava com um quilzinho pra dar uma... Nem sempre funcionava bem. Nem sempre, na vida que eu passava Parava direto. No meio do caminho. Ou então passava direto também, né? O operador cochilava, passava Aqueles direto. gravador 4000 DS. O Akai. Akai 4000 DB. DB. Isso. Uma fita desse tamanho. Nossa, só aquela fita que você usava, eu usava 5 rolão, mil vezes. Né? Um rolão de isso, usava fita, 5 mil vezes. Aí apagava, não apagava nada, e uma hora tá rodando a bola lá no fundo. Ficava transparente. Transparente, fazia, que negócio é aquele, tá rodando ali? Aí, mano, aí o homem já ficava bravo. Você quando entra na Itatiaia, o Januário ainda era vivo? Januário era vivo. Januário Carneiro. Tem vários casos bons com o Januário. Januário era vivo, sou Januário Carneiro e tal. E o Emanuel, com aquela, né, já era o. Mandava muito, já era o dono da rádio e tudo, mas o São Januário ainda era uma figura presente todos os dias na rádio. A Itatiaia teve essa cautela muito interessante, muito bacana. O Januário, né? Ele foi preparando o irmão, né? Os irmãos, né? No caso, né? Para substituí-lo, para acompanhar, né? Até as cores que tinham na central técnica, nas portas, tudo, só trocaram depois que o Januário faleceu. É, muito interessante. Agora, aí a minha curiosidade, porque é uma área que eu curto mais como leigo. Mas aí você volta para Belo Horizonte, começa a trabalhar na Itatiaia como operador lá da gravadora. E o DJ dá uma pausa aqui em Belo Horizonte? Volta também, volta né? também, porque dá para fazer as duas coisas aqui. Aí voltamos pro Tom Marrom. Tom Marrom, a Casa Society, na época do auge, né? Era Jairinho da Casa do Rádio, a Casa do Rádio tava arrebentando. Sidney Sá era secretário de segurança. Edra Aleixo arrebentando a boca do balão. Dentro e fora de campo. Tony Cerejo tinha acabado de ir pro Sampdoria. Entendeu? Então, assim, uma época boa. Continuei trabalhando na melhor Casa Society de BH, de Minas Gerais, que era o Tom Marrom. E fazendo rádio. Bom, aí você tá lá na Rádio Itatiaia, tá fazendo a gravação. E a externa, como é que ela surge nessa história toda? A externa, porque é o seguinte, diferente do que a Rádio Itatiaia hoje, que tem a sua equipe de externa, o próprio pessoal que trabalhava na gravadora Central Técnica mesmo fazia a externa, que era um complemento das horas. Não só, né? Não só lá, todas as emissoras funcionavam assim, né? Porque ainda pagava boas horas extras. Todo mundo fazia de tudo. Tudo de tudo. Tinha que fazer. Porque se você é operador da época da Rádio Itatiaia, se não fizesse de tudo, não tinha campo de trabalho. Você tinha que fazer gravadora, mesa, externa, Central Técnica, porque senão você não tinha vez na rádio. Entendi. E aí a externa veio com isso, com o nosso querido e amigo Sabará. Grande Sabará. Grande Sabará, que comandava durante muitos anos o túnel ali no Mineirão, no Gramado. Isso. Entendeu? Então, aí vamos fazer externa. Aí E até então você nunca tinha feito externa? Nunca tinha feito externa. Mas tinha noção o que era, porque ligar equipamento. Então, quem veio do. E num tempo que externa era bravo, né? Bravo porque não tinha microfone sem fio. Era aquele macarrão violento lá. E eu falava assim: o que sobrar é meu. 150 metros de cabo duplo. Inclusive, tem um caso rapidinho aqui: Fica à vontade. Cruzeiro e Venezuela. Seleção brasileira e Venezuela. Sabará, chefe de equipe. Eu e Armando do Carmo, aquela figura impoluta. Grande figura. Porque aqui ainda não é. Eu gosto quando depois você conta, quando é que você liga lá pra casa do Armando. Vamos contar. Aí o Armando, eu e o Armando lá, o Sabará. Acabou o jogo, capa tudo, capa o vestiário, passando dentro do banheiro pra pegar o jogador do vestiário. Aí acabou o jogo, né? Aí eu lembro que nós tínhamos levado, acho que 20 cabos. Voltou mais de 200. Recolheram tudo. Aí o Sabará só falava assim. Aí eu virava pro Sabará: esse aqui é. Então mano. Aí no outro dia, Cláudio Carneiro recebe um comunicado. Sumiu o cabo, levou um cabo, não sei o quê. Aí nós chegamos lá com mais de 200 cabos, a Cume lotava. O Sabará: mas esses cabos, você tá mandando, nós estamos recolhendo, Sabará. Aí chega lá, só via gente chegando e reclamando que nós tinha trago o cabo errado. Entendeu? Mas o Sabará mandava. E o Armando daquele jeito
mandar sua mão pro lado do fosso, você pulava. Aí pegava os cabos e trazendo os cabos, e assim foi. E o falaram assim, que essa equipe é violenta. Aí vocês acabaram ajudando os concorrentes, né? Porque você enrolar cabo, o trem trabalhoso. Mas era com a rapidez, meu filho. É impressionante. Era uma rapidez que eu vou te contar a coisa. E o Armando, contando o caso pedido do Armando, o Armando é tão pilantra, mas tão pilantra. Armando trabalhou com a gente, uma figura maravilhosa. O Armando é gente boa demais. Aí eu ligo pra casa dele querendo falar com ele. O Armando até hoje não usa celular. É verdade. Aí eu ligo, por gentileza, a esposa dele atende. Eu queria falar com o senhor Armando, que ele tava. Aqui é o delegado Antônio Carlos. Aí veio o Armando, aí você, seu vagabundo, aqui é eu que tô falando, não me faças tomar nojo da sua cara. Aí, por que você não atende? Pardal, porque tô devendo muita gente. Armando, o convite de público, camarada. Você é muito querido aqui por todos nós aqui. Muita gente boa. Entendeu? Vamos participar aqui do Fala Cronista. E a sua primeira externa, qual que foi? A minha primeira externa foi no Betim, fazendo Copa Itatiaia. Ah, legal. Até um caso importantíssimo, sou Januário presente, e pediram linha, mas a linha não foi. Aí o policiamento todo lá, sempre final de Copa Itatiaia, que eu adorava fazer, que chegava, desmontava aquele negócio de Copa Itatiaia, eu até vou montar rapidinho um caso com Copa Itatiaia. Aí eu sou Januário, policiamento lá, o capitão, não tem linha. Eu vejo mais ou menos assim, uns 50 metros, um poste. Um poste com aquele quadro grande, da época até era da Telemig ainda. Telemig. Aí eu pedi ao tenente, o capitão que era o comandante, posso subir? Perfeitamente, temos que transmitir o jogo. Eu vou lá com o meu bode é um telefone só pra ver se tem linha. Eu pego a primeira linha que eu vejo, e puxo 50 metros de fio fininho, puxo 50 metros de fio fininho e vão pro pau. Aí, no outro dia, chega lá, o operador da Rádio Itatiaia, pega uma linha que não sei de quem e transmite o jogo. Isso deu um problema sério, mas, senhor Genônimo, temos que transmitir. A externa temos que transmitir. Só contextualizando aí pra turma que não é muito habituada com isso. Ele pegou uma linha telefônica que estava lá, de uma casa, de uma empresa. Como numa eleição ali no Clube dos Oficiais, sim, a querida Fátima, que era secretária do Oswaldo Faria, pediu uma linha lá em cima, onde se é aberta a primeira urna. Mas aí o raio do juiz, vamos abrir a urna lá embaixo, cadê a linha? Não tem a linha. Aí tinha aquele telefone público, o que eu fiz? Vá no telefone público, cortei o telefone. Recebi voz de prisão imediatamente. Virei pro tempo. O senhor pode me prender, mas deixa eu falar. Deixa o juiz falar, abrir a primeira urna. Aí o juiz abriu a primeira urna, Rangel na central, gago. Aí eu ligo pro Rangel. Rangel, eu tenho que transmitir, que o Rangel responde lá. Você tá aqui aonde? Aí eu tô aqui, eu falei assim, então vai rápido que eu vou ser preso. E nisso aí, Eduardo Costa do lá, todo mundo lá, transmitiu a primeira urna. Depois eu fui convidado, não cheguei pra delegacia, sim, mas até a viatura. Mas ali foi tudo solucionado antes de eu adentrar a viatura. Muito bem, muito bom. Assim olha, funciona, bacana, bacana. É aquele detalhe. E gente, isso tudo é verdade, viu? Não é zoeira, não. Não, porque tem que transmitir. Exato. Porque é aquele detalhe, às vezes o ouvinte... Eu falo para dar hoje a turma mais novinha. Reclama que o microfone deu interferência. E reclama. Às vezes reclama, presidente, isso aqui não sei o quê. Outro dia me reclamar do negócio da cadeira. Tem que reclamar mesmo o negócio da cadeira lá na tribuna independente. Eu falei, gente, eu cansei de fazer jogo em pé aqui, nem cadeira não tinha. Agora nós ainda temos onde reclamar que a cadeira quebrou. Coisa boa, né? E a cidade do interior, você chegava no interior de São Paulo, Campo do Bragança. Estamos aqui no Fala Cronista com o nosso querido convidado Pardal e, lógico, a presença ilustre do nosso presidente Luiz Carlos Gomes. Você terminou o último bloco contando de uma quase prisão, mas falou. E você ia falando de um exemplo de futebol no interior em Bragança Paulista. É isso mesmo, Pardal? No campo do Bragantino, o Bragantino estava no auge. Terra da linguiça. Terra da linguiça, Luxemburgo técnico. Fechou. Professor, chegamos lá, cadê o cara da telefônica? Descobrimos o cara num churrasco. Duas casas abaixo do estádio. Chegamos lá, batemos. Chego cedo, externa chega cedo. Ô, professor, precisamos ligar lá a linha e tal. Eu não vou no estádio. Vou entrar na justiça contra telefone. Aconselho vocês também fazer.
Aí eu falei assim, como é que eu vou fazer? O quadro é aquele lá, se você quiser você puxa. 150 metros. Nossa. Passando no meio de carro, passando pra lá, carro pra cá, não tinha jeito. Aí vi uma laje de uma dona lá do outro lado. Chegamos pra Dona Maria, falei assim, Dona Maria, posso puxar a linha aqui na casa da senhora? Dá uma volta de 300 metros de cabo. Nossa. Fizemos o jogo no campo do Bragança Paulista, o Cruzeiro jogou lá. Fizemos esse jogo, puxando 300 metros. Gente, 300 metros hoje são praticamente uns 4 quarteirões. Exatamente. Puxando, ver como é que é a dificuldade, o ouvinte não sabe o que é transmitir o futebol. Acha que chega no estádio, tá tudo pronto. Aqui em BH, imagina isso há 20 anos atrás. E com detalhe, desculpe, Toscano, com detalhe, né, que é importante. O pessoal da área técnica chega no estádio, no mínimo, 5 horas antes. Gostaríamos de chegar até mais tranquilo. cedo. E temos saudade do Mineirão quando a gente chegava de manhã o cedo. jogo 10 horas da noite. Então, quando você liga o rádio, a televisão, e vai escutar, vai ver o jogo, você não sabe o que tem por trás daquilo ali. E acrescento, depois do final da transmissão, no mínimo mais 2 horas lá para recolher equipamento. Ou mais. Um dia normal de jogo, você fica o quê? Umas 10 horas direto? Vamos fazer um jogo tranquilo, um jogo agora do Campeonato Mineiro. No Campeonato Mineiro, nós chegamos assim nesse novo formato do Estádio Independência e do Mineirão. Só pode liberar 4 horas, 5 horas antes. Então a gente chega nesse horário e depois mais umas 3 horas para recolher. Mas um jogo de seleção brasileira, Brasil e Argentina, eu atendi 12 rádios. Eles liberaram o estádio pra gente 9 horas da manhã. Eu comecei a passar meus multicabos 9 da manhã, o jogo 9h45 da noite. 12 horas antes. Então, isso. E eu saí do estádio, meu filho ainda trabalhava comigo, que hoje trabalha na Itatiaia. Eu saí do estádio 9 horas da manhã do outro dia. Nossa. Recolhendo. Meu filho não aguentou, deitou. Eu falei assim, toma conta do equipamento que eu vou acabar de recolher. Então eu saí 9 horas da manhã do outro dia. Explica isso aí, tem que puxar o que chama de multicabo. O multicabo é aquele multicabo que às vezes eu estaria um multicabo de 48 vias e o outro de 24 vias, ou seja... Imagina, 48 64 emissoras podem transmitir no mesmo cabo. São... Não vou falar 48, mas 24, ida e volta 24, porque tem o retorno e a transmissão. Então assim, e o peso daquilo? E o peso? Mas aí vamos voltar aqui, porque isso nós estamos falando agora, que tem o cabo. Tem o cabo. Antes você usava um cabo para cada circunstância. Um cabo para cada circunstância, que seria... Fazia 8, 9 emissoras, seriam 9 cabos, porém, transmissão e retorno. Isso. 2 vias cada um. Que era um peso também que, assim, muitas das vezes, o jogo grande rebentava 1 ou 2, que ele puxava para lá, puxava para cá. Você tinha que ter reserva. Tinha reserva e a gente... Tinha que passar os cabos, que é mais seguro. Cada jogo tem essa operação de guerra. Né? Tem que puxar esse cabo e no final tem que recolher, que senão ele pode ser roubado, custa caro, custa dinheiro. Não se pode deixar, porque... A responsabilidade não é... O Mineirão recentemente agora, foi uns 3 anos atrás quando inaugurou, deixei um cabo de 12 vias, na hora que eu cheguei para trabalhar no próximo jogo, as pontas todas cortadas, porque eles pegam aquelas pontas para vender, porque um conector de boa qualidade, 40, 50 reais. Bom, mas deixa aí voltando ainda o Pardal como operador da Rádio Itatiaia. A sua carreira toda foi na Itatiaia ou você nesse ínterim também esteve em outras emissoras? Não, eu saí da Itatiaia em 97. Você entrou para lá então em 80 e alguma coisa. Eu entrei na Itatiaia, definitivo, tinha trabalhado na época antes da cultura, mas não tinha nenhum vínculo, era assim uma coisa freelance e tal. Entrei na Itatiaia, voltei na Itatiaia com a carteira assinada em 82, final de 82, e fiquei na Itatiaia até 97 e fui trabalhar na grande Rádio Inconfidência. Sim. E fiquei 1 ano na Rádio Inconfidência, depois voltando de novo para a Rádio Itatiaia. Pois é, então, e aí você fica na Itatiaia, essa segunda passagem sua, ou a última, até você virar o empresário. Não, eu fui para sair em 97 da final, 31 de dezembro, saí da 96 da Itatiaia, entrei em 97
na Rádio Confidência, fico até final do ano em Confidência, quase um ano, e voltei para Itatiaia de novo, no início de 98, fiquei na Itatiaia até 2004. 2004. Aí sai em 2004 e vira o empresário? Não, eu fui em 2005, fiquei 8 anos, aí comecei a fazer externa, como CNPJ, assim, por conta própria. Por conta própria, mas nesse termo, em 2005, eu fui para TV Record. Fiquei 8 anos na TV Record. Aí na TV e paralelo. Em paralelo, e era uma correria danada que fazia de manhã, 5 horas da manhã na Record, e dia de futebol, saía um pouquinho mais cedo, acertava com o mais cedo para fazer o futebol externo. Pois é. Aí fica a pergunta que não quer calar. O dia para você, assim como para nós, é de 24 horas. Dá? Vou te falar, na época, o Toscano, ainda fazia algumas férias na TV Globo. Fazia como por exemplo, quando não tinha futebol, segunda, terça e tudo, fazia os jornais da TV, o Bom Dia Minas. Sim. Tem que o nosso amigo, comecei na época do Arthur Almeida, que faleceu e tudo, e fazia o Globo Esporte, fazia o rádio, o MGTV 1 e 2, quando não tinha futebol. Agora, quando tinha futebol, no outro dia era brabo. Pra chegar de manhã na Record foi... Porque o jogo termina de madrugada agora. De madrugada. Né? Então não é brincadeira, o cara sai do estado 2, 3 horas da manhã. Então no outro dia tá para abrir um jornal às 5 horas da manhã. Sim, tinha que estar na TV 5h30. Aí aquele famoso café com Coca-Cola quente e o energético. Vai ficar acordado, porque senão não aguentava ficar. Mas é que detalhe, além do serviço, o ganha-pão, é o prazer de estar fazendo rádio e a TV. Eu acho que esse componente, no seu caso, ele é muito importante, porque é pesado, é puxado, é fisicamente muito desgastante, né? Então, se não tiver um componente de paixão mesmo, não fica. Só a grana não segura a onda, não. Porque o rádio é sábado, domingo, feriado, entendeu? Tem que se dedicar. Porque o locutor, o narrador, o comentarista, o repórter, ele chega um pouco mais tarde, né? Chega, às vezes, 1 hora, 2 horas antes do evento esportivo. E o trabalho já encontra, a não ser nas emissoras do interior, que o cara faz tudo, mas nas emissoras, por exemplo, de Belo Horizonte, chega lá, está instalado, o Pardal ou os outros operadores já instalaram todo o equipamento, está tudo lá. Você só fica reclamando, né? Ô, Pardal, retorno tá ruim. Retorno tá ruim. Tá chovendo aqui. Aí a gente xinga também, a goteira comendo. Esse microfone. Eu toscando com o guarda-chuva aí, beleza. Esse fone não funciona, só funciona um lado. Mas aí o rádio... Aí a linha cai, agora tem o negócio da internet. Xinga o cara. Me faça tomar noite sua cara, não. Fala logo aí com esse microfone aí. Então, esse lance da goteira aí é um resultado da grande obra, né? Da grande obra. Faz parte da engenharia do estado, tem goteira também. Tem goteira, porque de repente eles falam assim, não, vamos botar goteira, que o engenheiro que projetou, usar o guarda-chuva. O engenheiro que projetou, certamente, ele não entendia de clima. Entendeu? Isso aqui, dia de jogo, é solão e tal. Não. Mas aí choveu, atrapalhou o negócio. Mas eu queria perguntar para você, Pardal, o seguinte, bacana. Aí você, paralelo, Record, é uma curiosidade. Por mais que você se cuide, a máquina, né, chamada corpo humano, tem alguma hora que ela dá sinal. Você já passou por algum susto nesse aspecto? Eu já tive o susto que eu tive assim foi cólicas renais. Nossa. Já sofri muito. Já tirei pedras no rim, chegava no hospital devido à má alimentação. Então, assim, morfina e tal. Foi graças a Deus, até hoje, o susto que eu passei até hoje, entendeu? Eu acho que eu agradeço a Deus todo dia, porque eu sou um privilegiado de trabalhar de madrugada, não ter hora... Mas continua encarando o tropeirão, né? O tropeirão tá firme. Não é igual antigamente, mas estamos lá firme. Mas eu agradeço a Deus muito eu acho que eu sou um privilegiado na questão de saúde. Porque as extravagâncias que eu já fiz, sinceramente, é uma coisa de ficar preocupadíssimo. E nós falamos agora há pouco da primeira externa, e você se lembra aí e tal. E a primeira externa internacional? Primeira externa internacional. A primeira a gente nunca esquece, né? Foi um jogo da Libertadores, na Bolívia, 3.800 pés acima do, né? Nível do mar, né? E não acha o ar de jeito nenhum, entendeu? Então, assim, foi a primeira que eu sou
Oswaldo Faria, que né, o ícone aí, como Luiz Carlos, como Toscano. Mas assim, foi a primeira externa que nunca vou me esquecer. Porque a gente tem uma noção daqui, do Brasil, que aqui você tem LP, tinha LP 2 fios, ainda na época 2 fios, depois passou a usar LP de 4 fios. E fora você chega com isso, eles te dão um telefone. E com o telefone você tem que se virar e transmitir. Entendeu? E na época, a gente fazendo aquela gambiarra, a linha ia e voltava com transmissão e retorno. Então, foi uma externa que me marcou muito, porque você chegava no estádio, para começar, você não achava ninguém da telefônica, você tinha que, já estava lá no chão, você pegava um aparelhozinho, testava a linha, ia fazer. Mas graças a Deus a transmissão saía, que eu acho que saía até com mais qualidade que as transmissões atualmente. Tamanha preocupação que você tinha de ter que ir no ar com qualidade, né? Porque a televisão você tem o vídeo, mas se você estiver vendo um jogo pela televisão, a imagem pode estar ruim, mas se o áudio picar, você muda de canal. Sim, verdade. Sim. E ninguém dá valor ao operador de áudio. Só lembra do operador de áudio quando dá pau. Isso, aí eles vão dizer, quem que é o operador de áudio? Quem é que tá aí? Porque o resto não é valorizado. Eu costumo falar que o operador de áudio é o cocô do cavalo do bandido. E aí, o DJ Pardal vem com essa experiência toda e tá fazendo TV e fazendo férias na TV e faz... Mas aí chega um momento que eu falei, agora é só com a Pardal Corporate. Agora só a C. Pardal, porque não dá mais. Não dá mais pra aguentar a madrugada. E há quanto tempo você tá só na CP Pardal? Já tô desde a época que eu saí da TV Record, desde 2013. 2013. Então na verdade 2010, eu ainda estava na Record ainda, 2010, quando naquela última partida Atlético e Ceará que fechou o Mineirão, nós passamos a transmitir direto lá de Sete Lagoas. Ali eu falei assim, não, ali chega, agora eu só vou fazer isso. E fiquei na Record até... Sete Lagoas foi uma aventura também. E foi, por incrível que pareça, foi uma das épocas que eu mais ganhei dinheiro, 2010, 2011, em Sete Lagoas, com aquela... Para quem não se lembra, quando o Mineirão foi fechado, com vistas à reforma para a Copa, os jogos de Cruzeiro e Atlético e América. E tinha o Uberlândia também, né? Esporadicamente você... Uberlândia e Ipatinga, né? Mas aí a gente saía correndo quantas vezes ali fazia o jogo no sábado em Sete Lagoas, já comia alguma coisa no trevo ali e já partia para Uberlândia fazer o jogo no domingo. Muito bem, estamos de volta aqui com Fala Cronista, hoje com o nosso querido Pardal, o DJ Pardal, nosso companheiro da área técnica, que na verdade mestre de muitos aqui. E aliás, né, fez com que o bichinho da área técnica passasse para um filho também, né? Você tem lá o Gustavo. O Gustavo, que hoje está na Itatiaia, mas que... A menina dele também. A Isabela vai formar agora para dentista. É uma excelente operadora de áudio. É mesmo? Conhece de mesa 01V da Yamaha como poucos. Que legal. Bacana. E aí você falou na mesa da Yamaha, e eu queria justamente fazer o gancho com que eu já falei certo, viu, presidente? Gancho. Viu? Gancho. Com que eu terminei o bloco anterior. Você viveu, sem desmerecer, viu, a idade, você viveu os primórdios da operação técnica de uma emissora de rádio. E hoje a tecnologia é altamente avançada. Eu queria que você traçasse um paralelo. O que tinha de positivo, e aí, obviamente, melhorou ou piorou, o que você traçasse muito interessante, essa pergunta é muito boa pro Pardal aí, para dar uma aula pra gente aqui. Na minha opinião, eu prefiro que voltasse no tempo. Por que voltasse no tempo? Porque a transmissão, o áudio tem que sair de boa qualidade. Mesmo com a tecnologia, com sem fios caríssimos, não são perfeitos. Sempre vai ter um problema de frequência, um vai interferir no outro. Então eu ainda sou da era do cabo, porque o cabo é ponta a ponta, é mais seguro. E como o áudio tem que sair perfeito, preferi o cabo. Preferi aquela mesa Shure, preferi aquele cabo de 200 metros, ligado uma ponta na outra, um vestiário, porque hoje você tem sem fios maravilhosos, tem sem fio de 250, 500 miliwatts, até 1 watt. Mas ainda dá problema. Por que dá problema? Numa transmissão de futebol que tenha N emissoras, uma vai entrar na frequência e a qualidade nem sempre é a mesma dos equipamentos.
Uma emissora leva um equipamento de alta qualidade e outra aparece com equipamento... Porque é muito caro hoje. Muito caro. Você comprar um sem fio de qualidade, um sem fio com 1 watt de potência, é muito caro. E nem toda emissora tem condição de fazer isso. Aí você, por exemplo, e se você comprar, igual eu mexo com locação, se você comprar para alugar, não compensa. Porque você vai demorar para pagar o custo daquilo. Então eu ainda prefiro os cabos de 100, 200, aquele famoso macarrão no Mineirão, que eu acho que ali não tinha problema de erro, não tinha erro. O repórter ia pro gramado, tava lá, ia pro vestiário, o cabo já tá na ponta, só colocava o microfone, e queria fazer chegada de 11, já tava lá. Então eu prefiro a época daquele monte de cabo no gramado. Entendi. Bom, nós vamos daqui a pouquinho, nós temos mais só um pedaço aqui desse último bloco aqui, e estar com o Pardal, seja pessoalmente, num programa, ou for, e não provocar o Pardal para contar um dos milhões de casos que você tem, seria uma sacanagem. E olha que eu tenho uns casos aí que tem que ter um pi. A bola é sua, Pardal. Conta aí, cara. Se abrir a boca da CPI. E outra coisa, quero aqui, desde já, ele responsabiliza por todos os nomes que ele citar aqui. Vamos contar uns 2, 3 casos. Inclusive, conte de colegas que estão aqui também, que vale a pena. Aí é o seguinte, nós temos aí um nosso amigo Ronaldão, que trabalhava até então na Rádio Itatiaia. Sim. Eduardo Marinho na gravadora, na Central Técnica, e Pardal na gravadora. Grande. E tinha o jogo na quarta-feira, Cruzeiro e Santos na Vila Belmiro. Aí sou Oswaldo Faria, vamos gravar o comentário, coragem pra dizer a verdade. Eduardo Marinho na Central e na gravadora. Aí o seu Oswaldo começa lá, 1, 2, 3, vamos lá, vamos contar aí, vamos embora. Aí começou a gravar no meio, aí nisso aí, a Central botou o rolo pra gravar, aquele Ampex, rolão bacana, o Eduardo Marinho foi ao banheiro. Sou Oswaldo Faria, erra no meio do comentário, 1, 2, 3, pi, 1, 2, 3, aquela coisa maravilhosa, pi, bu. Aí pronto. Aí gravou aquele negócio, aí falou aquele negócio, bu, pi, aí pronto. Aí errou. Tô voltando aqui, vamos contar, tô voltando aqui. Nada, e eu lá na gravadora ouvindo aqui, tô assim, meu Deus do céu, tem que avisar o Eduardo pra editar aquilo. Mas, como são os cargos horários de 6 horas, meio-dia, o Oswaldo acabou de gravar, o Eduardo valeu, beleza, cara. Aí chega o Rangel pra assumir. Rangel preguiçoso, balaná, que Deus o tenha. Preguiçoso. Pegou a fita, posicionou 1, 2, 3. Botou a fita no ponto. Aí tira a fita do rolo, passa pro Ronaldão lá na mesa. O Ronaldão não quer nem saber. Posicionou 1, 2, 3. O Ronaldão, com aquele físico avantajado que tinha, 700 quilos. Coragem pra dizer a verdade, comentário. Entrou o Oswaldo Faria fazendo comentário. Aí lá vai o Ronaldão lá no final do corredor pra buscar água. Aqueles pis saiu tudo no ar. Os pis saiu tudo no ar. Desce Emanuel Carneiro, Carlos Carneiro. Meu filho, passava a mão no nariz. Cadê o operador? Viu o Ronaldão com aqueles copos lá. Meu filho, saiu um tanto de burro. Pira no ar aí. Saiu no ar. O Eduardo Marinho em casa, só não foi mandado embora que ele assumiu tudo, meu filho. Aí você já imaginou os casos. Outro caso, eu na cabine do saudoso Mineirão. Sou o Alberto hoje narrando, Cruzeiro tá danado, Cruzeiro perdendo, Cruzeiro danado. E o Cruzeiro tá perdendo? Tá perdendo. Aí o Albertinho fica doido. Xingando, Cruzeiro tá difícil. Tá. Aí toca o Magneto. O Magneto é um comunicador que você tinha na Central. Ardal pede pra chamar a repórter Turbino Júnior. Aí eu chego no ouvido do Alberto. Alberto, chama o jornalismo, repórter Turbino Júnior. Quem? Daqui a pouco. Cruzeiro danado. Aí deu uma pausa lá no jogo, lá vai o Alberto Rodrigues. Agora vamos inventar o jornalismo, repórter Turbino Júnior. Entra o Turbino Júnior com aquela voz bem meio. Um carro abarrotou, 3 acidentes. Aí cai lá o Oswaldo. Aí o repórter Turbino Júnior volta o Alberto. O que é isso, minha gente? Tem que olhar que voz é essa. Esse tinha a gente, vamos lá. E o Cruzeiro atacando. Aí, meu filho, no outro dia, seu Turbino Júnior nunca mais falou no ar. Outro convite que a gente faz de público, grande Alberto Rodrigues, estive com ele há poucos dias no meio de campo. Começou aqui com a gente, tem um carinho muito grande. É nosso convidado, tem que só acabar de agendar. Vamos lá, viu, seu Alberto? E um caso rapidinho, teve um acidente ali na rua, descendo na Rua da Bahia, na época que caiu o ônibus dentro do Rio Arruda. Sim. Aí o Disseu Pereira tinha um programa.
programa tava gravado. Tava gravado, né? Ele gravou, né? Aí, pronto, aí deu pausa, volta o jornalista com aquela extensão maravilhosa, explicando tudo lá. Aí volta a gravação lá. Que beleza, essa sexta-feira maravilhosa. Isso é. Aí o Manuel Careco quase caiu lá do quarto lá. Que beleza, essa sexta-feira linda, maravilhosa. O acidente ia matar não sei quanta gente. É trágico, é trágico. Aí, meu filho, nunca mais gravaram programa na rádio. Gravação é um negócio difícil, trágico. É trágico. A gente brinca muito, mas assim, você que está nos ouvindo, e aqui vai o nosso agradecimento e reconhecimento. Aqui conosco está o Rodrigo Carlos, está o Hernani Andrade, o Paulo César Furtado. Gente, você pode ter o melhor narrador, locutor, repórter, comentarista, mas a rádio vai por conta desses companheiros. Então... Recentemente, agora, um ano e meio atrás, eu cheguei no Mineirão, instalei tudo no Mineirão. Elevador me prende lá dentro, sozinho dentro do Mineirão. Uma hora lá, né? Eu sei disso. Eu preocupado com esse negócio todo, ninguém lá perto de mim pra conversar. Meu alicate cai lá embaixo. Eu preocupado com o alicate. Aí ele liga lá que eles foram me tirar do Mineirão, arrumaram o elevador. Não, tem que pegar o alicate, vou lá embaixo pegar o alicate. Tô preocupado com o alicate. Não, mas você ficou preso, vamos pro hospital. Que hospital, meu irmão? Vamos pegar o alicate meu lá. Gente, história boa. Ô, Pardal, você, além de atender aqui as emissoras, principalmente do interior do estado, né, que vem a Belo Horizonte transmitir, você atende hoje as emissoras no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, graças Brasil inteiro, né? eu tô com... É até curioso que eu fui a um congresso, agora recentemente, da Associação Brasileira, lá em Fortaleza. Aí abriu o congresso, na verdade, eu tô falando isso aqui agora, nem comecei. Abriu o congresso, aí o cara fez uma saudação lá, e começou a saudar lá os presidentes das associações estaduais, lá que falaram assim, meu amigo Luiz Carlos Gomes, da Associação dos Cronistas Esportivos de Minas Gerais, um gaiato, o auditório cheio, um gaiato... Trouxe o Pardal! Pô, que isso? Eu fico satisfeito de ouvir isso, né? É reconhecimento, né? Graças a Deus, o pessoal aí eu atendo bem, graças a Deus. Então, assim, até uma coisa relevante a isso. Meu filho hoje viaja, eu fico até orgulhoso. Papai, onde é que eu chego? Fala que sou seu filho, o tratamento é diferente. Isso é muito legal. Agora eu vou contar uma historinha que eu presenciei no Independência. Acho que o Gustavo ainda trabalhava com você, só não tenho certeza se ele ainda estava com você, já estava pela Itatiaia. Eu sei que, terminados os trabalhos e não sei o quê, e eu achei isso sensacional, porque era o pai conversando com o filho, mas ele cometeu alguma coisa lá com a qual você não concordou muito, e aí você chamou a atenção dele. E ele aí entendeu aquilo ali como o pai repreendendo. E a frase para mim foi: quem está falando com você aqui não é o pai. Se você quer crescer profissionalmente, me escute. É a experiência que conta. E aí a reação dele também foi digna, né? Na mesma hora ele entendeu, parou e viu que não era por ali. Essa relação sua e do Gustavo, independente de pai e filho, isso te deve dar um orgulho, assim, de emocionar, né? Graças a Deus eu só tenho que agradecer. E aqui não vai nada contra, porque eu não conheço a Isabela, não é isso? Isabela. Isabela mas porque o Gustavo a gente vê lá no dia. Graças a Deus, eu tenho 2 filhos que eu agradeço a Deus, uma benção os 2 filhos. A Isabela vai formar agora, daqui 1 ano para odontologia, o Gustavo está na Rádio Itatiaia. Tenho intenção de voltar a estudar, que ele deu uma parada e tudo, porque a Rádio Itatiaia é meio complicado no negócio de trabalho, mas eu tenho muito orgulho dos meus 2 filhos. Não tenho problema nenhum de falar nada, me respeitam demais, me respeita demais. É uma pessoa honestíssima, todos 2, evangélicos, entendeu? E super de um caráter enorme. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias pelos 2 filhos que eu tenho. E também, a gente reconhece, agradece a Deus e mérito seu e das mães, né? E da mãe, né? Porque é óbvio, né? Criação. Eu gosto de falar muito isso. Quem herda não furta. E graças a Deus que o Gustavo foi uma surpresa muito grande na época. Eu quero trabalhar com o senhor. Ensinei ele e pintou a oportunidade de eu conseguir colocar Deus primeiro e conseguir colocar dentro da Rádio Itatiaia. Maravilha.
Presidente, nós estamos chegando pro final aqui. Que pena, O né? senhor quer fazer aqui uma Tem muita história. última... eu tô pensando aqui já num novo quadro. Causos do Pardal. Causos do Um Pardal. dia, um caos Eu por só jogo. não concordo com o Pardal quando ele fala assim que ninguém dá bola pro operador. Entendeu? Não, eu acho que não é bem assim não, porque é evidente que cada um tem uma função. Tem uns que acham que é locutor, ele é mais importante que o outro. Na vida é assim, tem uns que acham que é uma estrela, né? Mas eu acho que não, acho que pelo menos o que eu observo, é evidente, respeitando a função de cada um, a responsabilidade de cada um. Você chega lá, Toscano, para comentar o jogo, às vezes está focado no que vai rolar, o que vai acontecer, o outro vai narrar o jogo, você vai instalar os equipamentos, mas um não funciona sem o outro. E o ambiente nosso, pelo menos aqui em Minas Gerais, é muito saudável. Graças a Deus. Né? Todo mundo, somos todos amigos. Né? E um dos maiores orgulhos que eu tenho é isso, como presidente da associação, da gente ver aquela confraternização. A gente tá ali sufocado, os mil problemas, transmissão, cada um tem que transmitir seu jogo, tem que garantir sua audiência, mas somos ali, aquela conversa, todo mundo se respeita, um ajuda o outro, não é? Então eu acho que o operador tem sim o seu lugar. E não só você, como toda a equipe da área, até tanto é que a MCE, há alguns anos, assumiu essa coisa de também trazer o operador, porque antes o operador vivia de favor, realmente vivia de favor. Você tinha que arrumar o jornalista, o radialista. Eu recebi até um prêmio da MCE. Ele era credenciado, tinha carteirinha. O operador tinha que pegar um papelzinho. Isso mesmo. Não é verdade? Alguém carimbava lá. E eu participei desse trabalho, eu não era o presidente, mas já participava muito da vida da associação, de colocar dentro do estatuto a necessidade que o operador também tivesse o credenciamento oficial. Ele não tem que pedir favor para ninguém, né? Ele está ali a trabalho. Então todos os operadores hoje têm a carteirinha, têm o acesso, têm as coisas todas. A MCE tem que bater palma para a MCE sempre, porque talvez no Brasil a única associação que realmente dá valor à parte técnica. É verdade. E eu quero, antes de encerrar, fazer uma propaganda aqui. Fale-nos um pouco da Top Rádio Web, que é outro projeto que, além de tudo, você ainda toca esse muito legal. A Top Rádio Web, graças a Deus, é uma rádio com segmento musical, vários DJs do Brasil, e já estamos com 40 mil acessos e várias festas, que a partir de amanhã já começa a retransmitir esse grande programa, Fala Cronista, com Luiz Carlos e o Toscano. Um abraço para a turma da Top FM. Top FM, vamos arrebentar a boca do balão. Uma empresa da rede Pardal de comunicação. Isso. Que realmente vai crescer muito. Pardal, muito obrigado. E um orgulho poder compartilhar da sua amizade e dizer que a gente é companheiro de trabalho. Uma honra para mim. Uma honra foi minha de participar desse grande programa com duas pessoas maravilhosas, Toscano e Luiz Carlos. E aos ouvintes aí, muito obrigado pela audiência e continue prestigiando esse programa, porque realmente aqui todo mundo que gosta do rádio vem participar. Maravilha. Presidente, mais uma vez. Valeu, Pardal. Valeu, seu alpiste está garantido mais uma temporada. Toscano, muito obrigado, amigos da Inconfidência. Até o próximo. Valeu. Fala, Cronista. Valeu. A gente segue com a jornada esportiva. Fala, Cronista volta no final de semana que vem. Amplexus e ósculos. Acabamos de ouvir Fala Cronista, hoje com o radialista Antônio Carlos, o Pardal, e a participação do presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, Luiz Carlos Gomes. Trabalhos técnicos, Hernani Andrade. Até a próxima!